Bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da gloriosa Universidade Católica Dom Bosco. Eu sou o Rodrigo Corrêa e estou aqui com o meu nobre amigo, o professor Rafael Chaia. Fala, pessoal. Hoje a gente com um convidado muito especial, doutor Alexandre Ávalo, professor de Direito Processual Civil, procurador-geral do município, agora corredor na horas vagas, para bater um papo aí com a gente sobre diversos assuntos relacionados ao direito. O episódio hoje é sem pauta. Vamos conversar. É sem pauta sem mesmo, pauta. uai. Vamos falar sobre direito, vamos falar sobre recurso, vamos falar sobre correr na rua, vamos ver se crossfiteiro é louco por pagar para correr e virar pneu. A gente vai falar de tudo hoje um pouco. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado aqui com vocês, amigos e colegas de profissão, da docência, do direito. Você falou de falar de muita coisa, né? Além de Exatamente. direito. Mas como direito é uma ciência humana aplicada, a gente vai falar de humano, né? De vida. Sim. Então vamos falar de tudo mesmo. Então, bora. Então vamos lá, começando com a pergunta polêmica. Não, brincadeira, não vamos fazer nenhuma muito polêmica, não. Deu 5 tipos de medo agora. Professor Ávalo, como que é ser procurador-geral do município? Até para os nossos alunos saberem como é que é esse métier, o que faz, qual é a função dele, como é que funciona essa nobre atividade de procurador-geral. Não te corrigindo, mas o jeito que eu me refiro sempre, eu não sou, né? Eu estou procurador. Isso é importante, porque o cargo não pode definir a gente, né? O procurador-geral do município é um advogado cujo cliente dele é o município de Campo Grande e seus munícipes, né? Uhum. Assim como os demais procuradores. O procurador-geral tem o papel de chefe da procuradoria, ou seja, de um órgão de representação judicial da capital, do município, e também consultivo de todas as decisões dos gestores do município. Ao mesmo tempo que o procurador é um advogado, ele é um advogado que tem um cliente específico que dá bastante trabalho, inclusive. Muito trabalho. Muita ação. 430 mil ações do município à parte entre autor ou réu. Nossa. E aí entra de tudo, questão envolvendo IPTU, questão envolvendo buraco de rua, é tudo isso? A maioria se refere à execução fiscal, sei lá, 180 mil. Aí tem algumas milhares de ações envolvendo saúde, outros milhares tributário, outros envolvendo ações funcionais, outros envolvendo indenizações comuns, residuais, cíveis, como um caso de acidente de veículo e assim por diante. Entendi. É coisa pra caramba, hein? E assim, pra quem vai entrar... Assim, eu quero fazer concurso pra ser um procurador municipal. O foco principal, ele tá muito ali na área do direito público, do privado, tem que saber mais administrativo, tem que saber mais processo civil, tem que saber mais o direito civil. Até para os alunos que ainda estão escolhendo carreira, saberem que rumo eles devem seguir. Ele tem que pensar que ele quer ser advogado. Na verdade... Repetindo assim, apesar de expressar, nos alunos principalmente, né? Os alunos que estão no começo imaginam que ser promotor, procurador, tudo igual, né? Mas na verdade o procurador é um advogado. Mas, como ele advoga poder público, no concurso de ingresso dele vai cair todas as matérias exceto penal. Penal não interessa neste concurso. No município. Tirando isso, no município. Tirando isso, todas as áreas vão ser cobradas igualmente. Quando você ingressa na carreira, você vai ser designado para uma especialidade. Então, lá são 4 especialidades. Eu tenho a execução fiscal, eu tenho assuntos residuais e cíveis, eu tenho imobiliário, eu tenho o consultivo puro. Então, e dentro disso tem gerências. Então, depois que ele ingressa, ele vai para uma área específica, entendeu? Mas para ingressar, ele precisa conhecer, estudar as provas anteriores de concurso do Brasil inteiro, que são muito parecidos no sentido de matérias que se cobram. Aí você vê que não foge daquilo que a gente já viu em outros episódios, né? A importância de você se preparar para advogar. Exatamente. Não tem como você fugir disso mesmo. Que o pessoal ainda comete muito esse erro de entrar, às vezes, na faculdade pensando assim, não vou tirar o OAB, só vou fazer concurso. Sem OAB não toma posse. Na procuradoria, sem ter OAB, não se toma posse. E tem hoje concursos que você tem que ter OAB, não tem jeito. É pressuposto. Porque ele é advogado, né? Não é... E na questão... Mas Ávalo, essa questão que inclusive a Defensoria Pública discute muito se precisa estar escrito na OAB ou não, a Procuradoria do município não tem essa conversa. Não tem essa discussão. Não tem essa discussão. Não tem. Se não tiver o registro, acabou. Nem toma posse. Pode passar no concurso que não toma posse. Não, isso é de extrema pressuposto ser advogado. É de extrema importância isso aí. E, Ávalo, eu tenho visto nas suas redes sociais que agora você é o mestre do recurso, hein? É uma lenda do recurso. Eu quero saber o que você acha, aí a polêmica agora, da discussão do Dr. Toron, com o ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos falar de advocacia, né? Que o Exatamente. assunto que mais me interessa é esse. A advocacia.
A advocacia, ela tem como prerrogativa ser ouvida onde quer que esteja, né? E quando você pensa no processo cooperativo, que hoje é o processo nosso constitucional, o contraditório é um direito, é uma garantia de influência na atividade jurisdicional. E entre os instrumentos de garantia de influência, nós temos a tentação oral, que é uma prerrogativa do advogado, que representa alguém, que apresenta alguém. Mas em 2022, o Estatuto da OAB, ele foi alterado. Perfeito. Para que fosse garantida em todas as instâncias ou processos a sustentação oral. Ocorre que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê, desde antes da Constituição, que não caberia no agravo interno, que é um recurso, né, nossos alunos estão nos ouvindo aqui, é um recurso decorrente de uma decisão monocrática, decisão do relator. Então, o relator decide, eu levo para o colegiado. No STF, segundo o regimento, não caberia sustentação oral, mas segundo lei federal, Estatuto da OAB, cabe. E a discussão toda, exatamente com o STF, foi em relação a esse ponto, né? O Tonon defende, representando o Conselho Federal da OAB, que a lei federal, Estatuto da Advocacia, por ser cronologicamente mais recente, deve prevalecer sobre o regimento interno. O ministro Alexandre disse que, por ser o regimento interno do STF, aplicaria-se a especialidade no caso. E a gente sabe que eu só tenho uma prevalência de especialidade para o critério cronológico quando eu tenho uma antinomia entre dois critérios. Se eu tiver o critério cronológico concorrendo com a especialidade, prevalece a especialidade. Mas nesse caso é diferente, porque os dois critérios, a meu ver, depõem a favor da tese do direito da prerrogativa de sustentação oral pelos advogados. Então, a sustentação oral é prerrogativa da advocacia e ela concretiza o direito constitucional de ser ouvido como garantia de influência. Esse é o contraditório efetivo. Então, seja por uma interpretação constitucional, seja pela interpretação infraconstitucional e pelos critérios cronológicos e da especialidade, deve ser garantida a sustentação oral. Mas olha que interessante, depois dessa discussão aí, recentemente, uma das turmas do STF, que presidida pelo ministro Toffoli, acolheu a tese da possibilidade de sustentação oral. E depois desse debate também, o Conselho Federal da OAB entregou uma sugestão de texto de PEC para o presidente do Senado para alterar a Constituição no que tange a sustentação oral. Sobre esse último ponto, a meu ver, nem haveria necessidade, né? Sim. Porque basta uma interpretação. Então, a discussão foi nesse sentido. Não, e aí o meu questionamento, até para os nossos alunos entenderem, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele tem a mesma hierarquia que uma lei federal? Que esse é um questionamento, né? Sim, este regimento, que daí teve uma declaração de discussão de recepção dele, então ele tem status federal e é compatível com a Constituição. O regimento. Mas esse ponto do regimento, se conflitado com o Estatuto da OAB, que é a lei federal posterior, e com a alteração de 22, aí ele deve ceder lugar. Apesar de ter o mesmo status... Ele deve ceder lugar. Não, eu acredito que essa tese da especialidade não valha, porque se fosse assim, todo o Tribunal Superior, por exemplo, o próprio STJ, poderia fazer no seu regimento interno e seria a especialidade para ele. E como é que fica a lei federal, que seria geral nesse assunto? Perfeito. Né? Agora, no que tange ao exercício da advocacia, a especialidade depõe a favor da sustentação oral. A sustentação oral é... Aí que está a especialidade, né? Deve ser prevista onde? No regimento interno, não. No Estatuto da OAB. A advocacia aqui que prevalece. A norma da advocacia que prevalece. E nesse sentido... Ávalo, você acredita que a sustentação oral ela faz uma diferença? Porque tem muitos advogados que eles ficam assim meio estressados, né? Porque assim, vou contextualizar, né? Porque a verdade é o seguinte, você chega lá para fazer a sustentação oral, por exemplo, no nosso Tribunal de Justiça, aí tem duas possibilidades, né, Alexandre? Você chega lá e fala assim, doutor Rodrigo, fará a sustentação oral. O desembargador, ele olha para sua cara e fala assim, doutor Rodrigo, o senhor tem certeza que quer sustentar? Nesse momento, que eu até brinco com os alunos, tem que falar, não tenho certeza, amo a justiça e sai. Porque provavelmente você ganhou. Agora, quando ele fala, pelo prazo regimental, o senhor tem o tempo de sustentação, a probabilidade, na verdade a probabilidade não, o relator já está contra. E aí você tem os 15 minutos lá para resolver o problema, né? E você acha, aí muitos advogados falam, pô, é um absurdo, porque o relator já vem com o voto pronto, eu vou fazer sustentação oral. Eu já vi colegas nossos, até antigos, falando que não faz sustentação oral, preferem entregar memoriais antes, né, uma semana, um mês antes do julgamento, porque ele acha que é perda de tempo. Qual a sua opinião no que tange a sustentação oral? Você acha que faz diferença? Todos os instrumentos de influência
na atividade cognitiva do julgador que julga o seu processo devem ser utilizados com parcimônia, com estratégia, com elegância, com objetividade. E daí eu vou te usar, viu, Rodrigo? Ó a expressão, vou te usar. Ih, é o corte. Tá aí, já tá feito o jogo. Por quê? Eu presenciei o professor Rodrigo saindo de uma sustentação oral com a beca nas mãos, há pouco tempo atrás. Sim. E você me disse, eu lembro como fosse hoje, olha, sustentei aqui, pediram vista, agora eu tenho chance. Sim. Então você me respondeu com seu exemplo agora, porque... Perfeito. Né, eu vi, isso foi quanto tempo? Um mês atrás? Faz um mês. Faz um mês atrás. Então ele estava lá sustentando. O pessoal vê a gente em sala de aula, vê a gente na internet, acha que, né, na vida real ali, né, presencial, estava lá ele usando a ostentação oral. Então, certamente, uma coisa que você disse é muito interessante, isso eu preciso falar. Importante entregar memoriais? Sim. Para o relator, no momento em que o processo é distribuído para ele. Perfeito. Porque ele ainda não fez seu voto. Nesse momento, não entregar para os demais vogais, só para ele. Porque você vai ter condições que, com seus memoriais que serão lidos, que você possa, de alguma forma, influenciar na convicção, na cognição que ele vai exercer. Depois que pautou, ele pediu data para o julgamento, aí você leva para os outros membros do colegiado. Porque daí eles vão ver naquele momento, né? Então, veja, e um exemplo que você deu aqui que é muito interessante, você ainda não percebeu ainda que está convencido ou não, que eles estão convencidos ou não. O dia da sustentação oral, como é que você deve se comportar? Você foi chamado. Se o julgador diz para você assim, olha, o presidente fala assim, olha, você está apelando, estamos dando provimento, o senhor quer ainda a sustentação oral? Você fala, muito obrigado. Né? Exatamente. Agradeço. A melhor sustentação oral é aquela que não é feita. É o que eu falo. Eu brinco com os alunos isso aí. Quando você coloca a beca e o desembargador fala assim, o senhor tem certeza que deseja sustentar? Porque nós estamos dando provimento. Você só fala muito obrigado, amo e vai embora. E acabou. Não tem mais o que discutir ali. Mas se você for contratado apenas para fazer a sustentação oral, seus honorários são para fazer a sustentação oral. E aí? Ah, não. Aí tem que explicar para o desembargador. Desembargador, eu tenho que sustentar porque eu fui contratado para isso. Aí eu acho que ele entende, né? Já aconteceu isso comigo. E aí? Em outro tribunal, fora do estado. Eu disse o seguinte, falei, excelências, agradeço muito estarem hoje nessa tarde me ouvindo. Eu fui contratado para fazer esse ato, praticar o ato, sustentar oralmente perante vossas excelências. E quero aqui reiterar a sapiência do voto do relator, que muito bem sustentou esse ponto. Gastei 1 minuto. Pronto. Muito obrigado, saí. Sustentei, recebi os honorários. Né? Pronto. Aí você vê a importância do cara trabalhar não só o aspecto técnico, mas também as soft skills. Sim. Se você não tiver uma boa oratória, para você poder captar isso aí na hora e já pensar o que eu vou falar, ter aquela cuidade de pensamento, aquele pensamento rápido de chegar, peraí, o que eu vou fazer disso aqui agora? Você não faz nada. Tem muita gente que não consegue fazer a sustentação oral porque trava. Não sabe o que falar nem como falar. E esse caso do dia que eu encontrei o Ávalo lá no tribunal foi assim. O desembargador me chamou, o doutor Rodrigo falou a sustentação. E aí, sabe aquela música, do jeito que você me olha vai dar namoro? Fiquei 30 segundos olhando pro presidente da Câmara, ele 30 segundos olhando pra minha cara, eu falei assim, e aí, cara? Será que eu ganhei ou não? Aí depois desses 30 segundos ele falou, doutor Rodrigo, pelo prazo regimental. Eu falei, meu Deus do céu, e eu achando que ia ser aquele sucesso, né? Mas aí deu certo. Mas e quando, Ávalo, até para você dar uma dica para os nossos alunos e para os advogados que estão nos ouvindo, e na hora de sustentar, o desembargador olhou lá, doutor Alexandre Ávalo, o senhor tem o prazo regimental, fique à vontade. Para quem que você precisa direcionar a sua sustentação oral? Ou a sustentação oral você faz como uma fala igual ao tribunal do júri, ou tem alguma técnica para direcionar a conversa ali? Como é que funciona isso, na sua opinião? Não, primeiro, a sua ostentação tem que estar desenhada em cima dos memoriais que você apresentou. E nos memoriais, você tem que usar elementos de linguagem e elementos de destaque, né? Porque o nosso cérebro funciona assim. No momento da sustentação oral, você vai fazer um roteiro, na verdade, um esqueleto cujo conteúdo é aquele que está lá no memorial, que eles estão com eles nas mãos, né? E como que você se direciona? Primeiro, agradece ao presidente. Num segundo momento, ao relator, porque o relator vai fazer o relatório e você vai usar partes do relatório que ele disse ali como elementos da sustentação oral, conforme destacado pelo relator. O primeiro ponto legado é esse. Aí você começa a falar daquele ponto. Conforme destacado pelo relator, o segundo elemento é esse. Em que pese a parte contrária ter sustentado isso, né, que o relator acabou de dizer, isso se desfaz nesses argumentos. Então, veja,
você está interagindo, porque todos eles receberam um relatório e todos eles receberam o quê? O seu memorial. Agora, se tiver um elemento que não está no memorial, porque era impossível de estar e tal, mas que ele foi mencionado, ele não estava completo, mas na página tal tem isso, isso e isso. Isso é interessante às vezes. Né? Chamar atenção para um ponto. Você destacou no memorial, mas não está ali, porque, sei lá, são 5 páginas de perícia. Você fala, excelências, na página 525, o perito judicial concluiu isso, conforme podem perceber aí. Eles estão ali com o processo aberto. Cara, isso é importante, hein? Que eu peguei, tô com uma ação agora que está na fase de conclusão já para decisão. Cara, alegações finais da parte contrária, eles meteram 160 páginas. Alegações finais? De 160 páginas, porque juntou 3 pareceres de perito e juntou documento. Só a redação deles tinha 40. Oi? Mas já meteu mais umas 80 em cima. Mas era um documento tão pesado para ler, era um documento tão cansativo de ler, que a gente olhou e falou assim, não, cara, eu vou resumir isso aqui. A gente apresentou a nossa em 10, no máximo. Detalhe muito importante, ó. Você tem 15 minutos. Não use os 15 minutos. Eu acabei de falar de prerrogativa. Prerrogativa, você exerce com inteligência. Sim. O seu tempo é precioso, como advogado, e o tempo dos jogadores também é precioso. Você tem que ter um mínimo de empatia para isso. Eles julgam muitos processos no dia. Se você, por questão de prerrogativa, decidiu usar 15 minutos, você está jogando contra você. Você não está sendo inteligente, né? Tem uma frase de um jurista, Arturo Orgaz, que assim, a frase eu acho demais. Diz assim, o advogado deve ser como uma lâmina da espada, reta, brilhante, flexível e afiada. Essas 4 qualidades, né? A lâmina da espada sendo reta, flexível, brilhante e afiada, para mim resume como o advogado deve ser. Então, o advogado afiado, ele vai no ponto. Sim. O advogado flexível sai de situações, daquele momento ali, que ele está sendo questionado, de uma forma brilhante, né? Mas ele tem que ser reto, ele tem que ter credibilidade. Perfeito. E tem que ter credulidade, que é um pouco diferente. A credibilidade é a margem que você constrói. A credulidade é as pessoas que acreditam em você. Quando você fala, a oratória ajuda, mas a sua história confirma. Eu vi em algum lugar esses dias, o advogado tem que ter, o estudante de direito, nossos alunos, o advogado tem que ter conhecimento, mas ele também tem que ter reconhecimento. Perfeito. Né? E na hora que você entra na tribuna lá, sobe na tribuna, Rodrigo, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, na 10ª vez, já vão falar, doutor Rodrigo, né? É assim que funciona. Estou falando isso para os nossos alunos que estão ingressando com 25, com 24, a primeira vez tentando oralmente. Tem que ter a primeira vez. Sempre. Né? Tem que ter. Alguém tem que ir lá. Mas também, Bruno, tem que sustentar oralmente sempre? Não. Com certeza. Você tem que toda vez ir lá despachar com o juiz, com o desembargador? Não. Você não pode ser um advogado chato. Você tem que ir entendendo que o seu tempo é precioso, dele também. Não, exatamente. Eu estou com, por exemplo, uma questão criminal, que o camarada ele foi condenado, mas assim, o camarada ele confessa em juízo, ele recebeu pena mínima, ou seja, não tinha muito margem para apelar. Mas ele, não, doutor, a pressão pecuniária ficou muito alta, 3 salários mínimos, eu quero que diminua. Vamos apelar. Perfeito. Por exemplo, nesse caso, ele perguntou, o senhor vai fazer sustentação oral? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Eu falei, meu amigo, porque a nossa discussão é tão somente valores. Então, é um problema de prova. Você provou que você é hipossuficiente, que você tem um valor, né, um salário baixo, está lá na petição, o desembargador ele vai ler e ele vai decidir. Agora, eu chegar lá e falar a mesma coisa que está no documento, não vai servir de nada. É até atrapalha ele. Até atrapalha. Porque a gente é ser humano, né? Não é o ciência humana aplicada. É fácil você criar uma antipatia com o interlocutor se você não souber ter uma interlocução adequada, respeitosa. Altiva, mas respeitosa, né? É o que o Ávalo conversou. A gente tem que trabalhar. Se a gente for pensar bem, é um binômio que a gente pode separar em credibilidade e confiabilidade. Vocês têm que se transformar numa autoridade naquilo que você faz. A credibilidade vem com o seu conhecimento e com o que você demonstra ter de conhecimento. Mas é aquela história. Como é que você vai fazer com que as pessoas cheguem naquele seu conhecimento? Confiando em você. E a confiança vem, de repente, com os resultados, com a sua demonstração do que você sabe ou não. Vem, de repente, com a qualidade do que você apresenta.
Então, você tendo confiabilidade e credibilidade, você vai longe, você voa. E aí a pergunta é, como construir esses dois elementos para você poder se tornar, de repente, esse profissional que você recomenda que os seus alunos se transformem? Que você fala para eles, galera, vocês têm que começar. Vocês têm que fazer uma sustentação oral. Mas qual que é o caminho que você trilha para poder construir confiança e credibilidade dentro de uma área? Ótima pergunta, Rafa. Eu gostaria de aproveitar a sua pergunta e acabei não respondendo uma parte da pergunta do Rodrigo, que são as duas, na verdade. O Rodrigo falou, agora você está nas redes sociais, enfim. Vou te falar, Rodrigo, um cara que para mim foi referência, influência nisso, foi esse aqui, ó. Ele, sei lá, muitos anos, vou falar quantos anos, é o cara que é a atualização permanente do Google com a Apple junta com ele, entendeu? Exatamente. Então, isso é um sinal de inteligência. Porque o que é inteligência? Inteligência não é capacidade. A capacidade, todos nós temos a mesma. Tem uma neurocientista chamada Suzana Herculano, faz parte de um grupo de neurocientistas nos Estados Unidos, e ela disse exatamente isso. Ela falou assim, para nós, depois de muitos anos de estudo, inteligência significa... Repetindo. Suzana Herculano, neurocientista, disse: flexibilidade comportamental é igual a inteligência. Flexibilidade quer dizer o quê? Então, como é que você constrói uma carreira, pegando o seu gancho, de confiança, de reconhecimento, de credibilidade? A confiança, o seu conhecimento, ele, se não for atualizado, ele se perde no tempo. Quando você é inflexível e que você acha que você já sabe tudo, você fica para trás. Se você começa a entender que o mundo é muito rápido, que as coisas muito, muito rápido, se você está preparado para estar flexível a entender e absorver isso, você tem um sinal de inteligência que vai ajudar você a construir qualquer carreira, não só no direito. Perfeito. Né? Então, por que eu digo isso? E ela também fala uma coisa interessantíssima. Quando ela explica, ela diz assim, olha, inteligência é flexibilidade comportamental. Então, ela diz assim, imagina um bloco de mármore. Imagina uma escultura de mármore. Qual é a diferença entre elas em termos de capacidade, de peso, de quantidade de mármore? A princípio, nenhuma. Por que uma se tornou uma escultura e o outro continua sendo um bloco? Justamente porque eu tirei partes inúteis, desenvolvi habilidades úteis. Porque quando você tem flexibilidade comportamental, você está pronto para adquirir novas habilidades. E até agrega valor. Exatamente. Então, como é que eu vou ter... Se eu for um cara inflexível, como é que eu vou ter as habilidades? Né? Aquela história de 20% da capacidade cerebral não existe. Isso não existe. E eu vou até pegar um gancho contigo. Você fala de flexibilidade para você adquirir inteligência. Muita gente ignora isso até hoje. E a gente sempre ensina isso também. O processo de conhecimento, ele é um processo global. A gente sempre ignora. O cérebro é dividido em dois hemisférios. O hemisfério científico e o hemisfério da criatividade. Então, o processo de conhecimento ele é global. Você não precisa só sentar e estudar, ler, pesquisar, etc. Você tem que desenvolver outras competências. E o Ávalo é exemplo disso. O Ávalo é baterista. Sou baterista. Roqueiro, toca música. Estou. Está baterista. Estive. Não, mas aí você vê, ali tá tocando música, tá fazendo um esporte, ele tá exercitando outras competências, ele tá exercitando outras áreas do cérebro que lá no processo de produção de conhecimento vai fazer parte desse global. Então tem gente que acha que é só estudar, ler. Não. Você tem que ter um hobby, você tem que ouvir música, você tem que ver um filme, você tem que fazer um esporte. Porque tudo isso vai colaborar para você. Você vai descansar, você vai ter aqueles hormônios do prazer, né? Aprender uma língua também. Aprender uma língua. Eu tô fazendo isso agora. Instalei o Duolingo aqui no celular. Duolingo patrocina a gente. Patrocina nós, estão precisando aí, ó. Tô estudando no Duolingo. Todo dia aquela coruja verde maldita me manda recado. Vamos fazer a lição de casa? Daqui a pouco. Me dá 5 minutos. Quer ver uma coisa que eu falava? Que é absurda? E depois, Rodrigo, depois que eu te conheci, depois do Rafa, você também é um cara que desde sempre está plugado, ligado, fazendo podcast, enfim.
O Rafa é minha referência porque ele era meu contemporâneo. Você é um cara muito mais jovem que nós dois juntos. Olha aí, eu sabia, cara. Alguém reconhece isso. R$10 tá esse comentário, tá? Exatamente. Tô vendo. Não tá certo aí. Aí, ó. É que na verdade Fica tranquilo. eu já tinha mandado o Pix já. Você tá vendo? então tá certo. Não, Tem que não. elogiar os dois. Ó, mas veja bem. Não tá certo ele, ué. Eu, há uns anos, dizia um absurdo. A minha frase era o seguinte: vida é real e internet é internet. Alguns anos atrás. E hoje eu entendo com toda a plenitude que a vida real também é digital. Mas é também, não é só. Perfeito. Perfeito. Né? Perfeito. E eu acho que você perguntou sobre esse projeto no digital. Eu dou aula desde 2004. Eu dou aula há 21 anos, na verdade, desde 2003. Quando me formei, depois do 3º ano formado. E eu sempre dediquei isso, porque é uma troca incrível. Vocês sabem o que é dar aula. O que o digital faz? Faz com que você consiga se conectar com pessoas do Brasil inteiro e poder fazer isso sem barreiras materiais. Isso não quer dizer que a universidade presencial não é algo maravilhoso. É sim, mas o digital vem e conecta com isso. Ajuda. Então, eu entendi isso e passei a estar no digital com esse objetivo. De fazer o que eu sempre amei, com uma certa flexibilidade de tempo. Não, mas aí que eu tenho essa discussão direto com o Chay na sala dos professores, só que aí, Ávalo, você foi pro digital num momento que você, de carreira, que você já tem uma cancha como professor de 20 anos, você já tem uma história de vida no direito, e aí você consegue transmitir via online, digital, todo esse conhecimento que você adquiriu nessa época. Agora, o que a gente briga muito, que eu vejo muitas discussões, é aquele camarada que acabou de se formar, por exemplo, e é um mestre, uma lenda... Nem leu o livro, Nem né? leu o livro. Nós escrevemos livros, né, Rafa? Sim. Juntos. Então, Já. esse é o questionamento. Alguns... Você vê que isso acontece mesmo na internet? Isso acontece. Que as pessoas elas estão achando que ir para o digital é uma forma de ganhar dinheiro rápido, mas talvez não com tanta qualidade? Em todo lugar você vai encontrar alguém tentando cavar um espaço para o oportunismo e para a superficialidade. Sabe aquele conhecimento de um oceano de 1 metro de profundidade? Muita gente tem isso. Muita gente só lê manchete, muita gente só tem 1 metro de profundidade. Isso, a meu ver, não se sustenta a longo prazo. Até o que a gente conhece hoje, as formas de esse podcast, por exemplo, é um fenômeno pós-pandemia. Perfeito. Né? O audiocast ou o streaming de vídeo. De áudio foi a ideia inicial. O vídeo começou com a pandemia. Os podcasts sempre tiveram, mas só de áudio. Só de áudio. Isso é MesaCast, né? Como é que é? A pessoa chama de Essa língua? videocast ou mesacast. Então, quer dizer, esse formato aqui já é um formato recente. Esse formato daqui 10 anos não existe mais. Eu já tenho essa consciência hoje. E eu tô pronto para que venham outras coisas. Você sabe que é legal isso? Eu tava hoje almoçando com um colega e em algum momento da conversa eu falei assim, vem cá, quando você tem um sonho que alguém tá te... Sei lá, um animal selvagem tá te perseguindo, algo do tipo. O que você faz no sonho? Você corre? Você acorda? Ou você enfrenta? Uma certa vez uma amiga perguntou isso, a psicóloga. Eu falei, eu geralmente, quando eu enfrento. Eu vou atrás, no sonho. Eu pego o leão, né? Vou atrás do leão. Então, isso é muito legal, porque se você tiver essa linguagem implantada, pensada, repensada na sua cabeça, você não vai ter medo de nada. Eu sou uma pessoa jurássica em termos tecnológicos. Eu sempre disse, pô, Rafa, uma vez num congresso que eu ganhei um e-reader lá. Leve. E o leve da Saraiva, que Deus a tenha. A apresentação de um trabalho científico, eu ganhei um livro digital, né? Um leitor digital. Leitor digital. Só que eu não tinha nenhum livro digital. Pronto. Né? Eu não sabia nem ligar o negócio. E não aprendi também. Quer dizer, mas aqui não fez sentido pra mim naquela hora. Agora, se fizer sentido pra mim aprender alguma coisa, eu vou querer aprender, sabe? Eu acho que isso é legal pra gente mostrar pros nossos alunos, assim. Não tenha medo de nada. O que você quiser realmente fazer, você consegue. Você pode, né? E é muito legal que esses alunos hoje trazem pra gente uma facilidade com a tecnologia que o Rafa já tinha, mas o Rafa é fora da curva daquela geração. Ou todos têm. Então eu, por exemplo, eu tive um momento da minha docência que eu dava aula de giz.
Outro momento eu usei PowerPoint. Depois eu comecei a perceber que eu perdia eles no PowerPoint. Eu tirei o PowerPoint e voltou ditando giz. Entra aqui no ChatGPT, olha o Instagram, pá. Então, mais uma vez, nós como professores também temos esse dever. E daí eu acho que é importante eles entenderem, os nossos alunos, que nós temos muito para ensinar para eles também. Sim. Com certeza. Quem tem mais informação? Nós três aqui ou o Google? O Google tem uma quantidade maior de informação, mas na nossa área a gente consegue fazer uma curadoria melhor desse conteúdo. Exatamente. É essa que é Esse é o que é o ponto. mistério da a virada de chave é essa, pô. Quem tem mais informação é o Google, mas quem sabe organizar a informação, direcionar, lapidar, entregar e decodificar, somos nós. Sim. Por isso que a ciência humana aplicada, e o direito, para mim, é a rainha delas, jamais vai ser superado para quem está preparado para se adaptar. Sim. Não, e eu, inclusive, em sala de aula, eu falo isso para eles, Ávalo, que essa questão que está essa discussão agora com as inteligências artificiais, inclusive conversando com um colega que trabalha no escritório de massa, ele falando que os escritórios eles já estão treinando as inteligências artificiais para substituir alguns advogados, né? Porque o custo é mais baixo. E aí os alunos comentando sobre isso, eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, não dá mais para você ser só o redator do escritório. Agora, a função do advogado, que tem, né, a advocacia tem lugar para todo mundo, né, Ávalo? Tem o cara que só quer ser redator, o cara que quer ser dono de escritório, o cara que quer concurso. Só que eu falei, esse redator talvez seja uma profissão que vai acabar. Né? O cara vai ser só o revisor. Agora você tem que ser o analista, né? É o analista. O cara que só analisa. E aí o que eu falei? Eu falei, agora você tem que aprender com os conhecimentos que você tem a mexer com a inteligência artificial. Aí os alunos, não entendi, eu abri o meu ChatGPT. Eu falei, uma coisa é você chegar para o ChatGPT e falar assim, redija para mim uma contestação trabalhista. Ele vai fazer. Agora, para essa redação da contestação trabalhista ser uma redação que realmente vai ter alguma possibilidade de êxito lá na frente, você tem que saber trabalhar com a plataforma e, antes de trabalhar com a plataforma, você conhecer da matéria. Não adianta nada você colocar lá, ela vai fazer, você protocolar e você não entender do que você está fazendo. Você tem que ter massa crítica, né? Exatamente. Esse é o ponto, que o pessoal acha o seguinte, não, agora eu vou escrever minhas petições, os meus recursos, tudo usando o ChatGPT. Não é assim que funciona. O ChatGPT, eu já cansei de falar isso, inteligências artificiais hoje, elas são muito mais derivativas do que generativas. Elas vão pegar um conjunto de informações que já existe e vão criar, entre aspas, algo derivado daquelas informações. Se você está trabalhando um caso inédito, uma tese inédita, ele não vai fazer nada, ele não vai sair nada. E outra coisa, dependendo da forma como você coloca o prompt, o comando, ele vai te dar algo que não tem nada a ver com a paçoca no final do dia. Perfeito. Então, assim, o conhecimento... O lance eu já cansei de falar. A inteligência artificial ela é para fazer um auxílio para aquele lado mais braçal do seu trabalho. Perfeito. O trabalho intelectual ainda depende de você. E a galera não se ligou nisso ainda. E as pessoas confundem isso. Mas o trabalho intelectual depende de quê? De conteúdo. Exatamente. Do estudo. É isso que a galera não se ligou ainda. O conteúdo que vai fazer a diferença, de saber virar o parafuso. Tem uma história que vocês devem conhecer. O cidadão saiu de casa para arrumar um carro. Ele foi num mecânico, o cara trocou a peça, continuou com defeito. Foi na concessionária, trocou outra peça, continuou com defeito. Numa ele pagou R$5.000, na outra pagou R$5.000. Chegou num outro mecânico falou, eu resolvo para você, mas é 10 mil. Ele falou, você vai resolver? Vou. Então espera aí, 5 minutos. Ele foi lá, olhou, pegou uma chave e apertou um parafuso. Resolveu. Ele falou, peraí, eu troquei todas as peças e cobraram só 5. Você, só para fazer isso, cobrou 10. Ele falou, mas eu resolvi o problema. Porque ele sabia onde apertar o parafuso. Ele não cobrou 10 mil para apertar o parafuso. Ele cobrou 10 mil para identificar o problema e apresentar a solução. Exatamente. Conhecimento. É isso. Conteúdo. E é isso que as pessoas têm confundido. Né? Acho que a inteligência artificial vai fazer o trabalho delas sem elas terem o conhecimento prévio daquela disciplina que estão atuando. E aí problemas acontecem. Que aí você chega, por exemplo, até na nossa prática penal, que eu falei, vamos utilizar o ChatGPT para fazer uma portaria de instalação de inquérito policial, né? Aí o pessoal, não, beleza. Aí colocaram lá, saiu a portaria. Você vai corrigir? Meu irmão, saiu a portaria de tudo quanto é coisa, menos do caso que estava lá. Por quê? Porque mesmo ele fazendo a redação, ele faz uma redação não genérica, precária. Você pode pegar aquele esqueleto e aí
e trabalhando aquilo ali. Você quer ver um exemplo? Nós que somos do estado do agro. Você vai lá atender um fazendeiro que planta soja e tem um problema numa máquina. Você tem que traduzir para o juiz que vai julgar a causa a linguagem do profissional do agro para uma linguagem que conecte com o direito previsto em lei e abordar isso perante o judiciário. Veja bem, o papel do advogado é estabelecer essa interlocução. Ontem eu fiz uma live com um advogado especializado em direito médico. E no direito médico trabalha com portarias, resoluções, linguagens, perícias, enfim, que são conhecimentos médicos. Então, o advogado que trabalha nessa área, ele vai ter que captar esse conhecimento, entender e traduzir para a linguagem do direito e levar para o Poder Judiciário. Um chat GPT faz isso, Rafa? Não. Não faz. Né, Rodrigo? Não faz. Não, com certeza não. E isso é importante, que eu ia puxar esse gancho, eu acabei me perdendo aqui na hora que a gente estava conversando, que não adianta o camarada também, né, quando eu digo camarada, o acadêmico, o advogado, estudar só o direito em si. Como você bem disse, ele precisa estudar outras disciplinas humanas ou exatas para poder realizar o trabalho dele. Porque se o camarada ele está fazendo uma defesa de um médico, por exemplo, e ele não sabe como é que funciona a cirurgia que aquele médico fez, que apresentou determinado problema, ele não tem como fazer a defesa, porque ele vai ter que entrar no mérito fático. Ele vai ter que entender de como é feita a cirurgia, se o procedimento foi correto, se não foi correto, os termos médicos, inclusive, e isso não só na área de medicina, em todas as áreas. Vamos pensar assim, empresarial. Você atende uma empresa que tem um problema tributário. Você vai achar algum modelo disso? Não. Você vai ter que chamar um empresário e falar, vem cá, me explica a sua operação. Qual o seu modelo de negócio? Ah, entra aqui produto, sai aqui serviço, a autuação veio aqui. Por quê? Como que você emite a nota? Quem vai ensinar isso vai ser o empresário. Você vai pegar essa informação que ele te deu, vai traduzir para o direito tributário e levar a questão em juízo. Não, e ainda mais hoje, com tudo girando em torno do digital, as novas teses estão surgindo a todo momento. E você vai desenvolver uma nova tese, o ChatGPT vai buscar essa informação de onde? Não tem. Não existe, cara. Eu peguei uma ação esses dias aí contra uma corretora de criptomoedas. Porque a corretora teria alegadamente manipulado o mercado, travando as operações de uma moeda, empurrando pros correntistas o prejuízo da desvalorização. Cara, não existe doutrina sobre isso. Não existe jurisprudência sobre isso. Então não adianta eu pedir para o chat GPT me dar uma resposta. Eu, como profissional, eu chego, olho esse caso e falo, não vou te atender porque eu não tenho literatura sobre isso. Não, meu amigo. Eu tenho que buscar o conhecimento que eu tenho para construir uma nova tese. E vou partir com essa nova tese e tenho que vender essa tese para o juiz numa linguagem que ele seja capaz de compreender. Perfeito. E aí você só faz isso como? Se você tiver conhecimento real sobre o assunto. Então tem muita gente que fica com essa histeria do tipo, não, porque o ChatGPT vai roubar profissões, porque o ChatGPT vai acabar com o advogado, porque o ChatGPT vai acabar com o professor, porque o novo GPT agora ele é capaz de dar aula. Meu amigo, você ainda tem os elementos humanos que não podem ser substituídos, como a criatividade, a empatia, o cuidado, aquele lance de você compreender, questionar e imaginar. Nenhum modelo de inteligência artificial atualmente faz isso. Então está muito longe de chegar nesse risco aí que o pessoal está achando que vai representar. A minha preocupação com as novas gerações é a seguinte: entender que a vida não é só digital. Com certeza. Quando eu vejo a pessoa se contentar em conviver com uma Alexa, no sentido metafórico, né? De, ao invés de um bom dia, você tá bem hoje. Se isso pesar tanto quanto uma Alexa dizer isso, de forma... O mundo está ficando estranho nesse ponto. Então, algumas gerações... Eu fico pensando, eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Como é que vai ser isso, né? Esse cenário de relacionamento humano daqui 20 anos? Os relacionamentos líquidos do Bauman, né? É. Que é tudo muito superficial, tudo muito... Não, você deixa de ser amigo, é só deixar de seguir que você deixou de ser amigo, pô. Isso é verdade, hein? É, ué. Não é assim? Se você não curtir, você não gosta de mim. Se você curtir, você gosta. Se você curtir, você pode gosta. me curtir odiando, né? É. Que idiota. Tu curtir. Pronto. Né? Exatamente. Mas isso existe na vida presencial de 30 anos atrás, que era fazer média, né? Puxar o saco. Nossa, você tá me ignorando? Por quê? Porque eu te mandei mensagem e você não respondeu? Exatamente. Não, eu só Cara, estava trabalhando eu tava dormindo, cara. Só estava trabalhando só. Desculpa, foi mal. Né? Ávalo, falando então em mundo real. Então quer dizer que você inventou que vai correr agora. Inventei. E o mais interessante foi por que eu inventei. Eu nunca gostei de correr e não gosto. Olha que interessante. Na minha cabeça não faz sentido nenhum.
Sentido nenhum que você tá fazendo. No final do ano, eu pensei assim, ó, primeira coisa, atividade física é saúde. Qual atividade física eu nunca fiz? Nem na academia, nem corrida. Então, isso ao mesmo tempo é um desafio para minha mente, para fazer algo que eu não gosto. E daí eu tentar superar algo que eu não gosto, porque eu posso descobrir que eu gosto no fim. E segundo, para cuidar da minha saúde. E aí, estabeleci uma meta com uma aposta com alguns amigos. A gente fazer a São Silvestre. Tá. Então, comecei em março e vou fazer a São Silvestre. Se depois da São Silvestre eu vou continuar correndo, eu não sei. Essa é a minha meta. Eu acho que alguns desafios, assim, para você mesmo, quando a gente bota para si mesmo, são muito legais, porque é um desafio para sua mente, é o seu compromisso com você. E assim, quando não consigo fazer uma coisa que eu me comprometo, eu sofro comigo mesmo. Então, eu tenho então, algo assim, por exemplo, isso eu não falei para ninguém. Eu tô lá correndo e tal, uma cena viu eu correndo. Eu tô correndo lá, assim, mas obviamente eu tô no meu ritmo e tal. Mas assim, o objetivo foi sair da zona de conforto e fazer algo que eu nunca fiz. E que, teoricamente, eu não gosto. Porque eu quero descobrir se eu realmente não gosto ou se eu gosto. É isso. Perfeito. Mas faz sentido agora? Ainda não. Agora faz sentido. Não, faz sentido, Agora porque faz se sentido. você dá conta de fazer algo que você não gosta e você consegue alcançar o objetivo que você traça, cara, para você aplicar isso em outros aspectos da sua vida é um pulo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não, então, mas correr é muito chato, cara. Correr é muito ruim. Dói tudo. Não, aí bota um fone de ouvido, escuta a música que você gosta e vai fundo. Dói, filho. é monótono, é solitário. Mas uma coisa da corrida é interessante. A cabeça não para de pensar, assim. Você vai correndo e pensando em várias coisas. E você vai resolvendo uns problemas. Vou fazer isso depois e tal. Porque às vezes a gente não dá chance na nossa rotina de pensar. Hoje a gente não tem mais esse tempo. O ócio produtivo não existe mais, né? Não. A todo momento você é atacado. Demandado, por notificações, é demandado, seja no trabalho, seja com os amigos, ou seja em redes sociais. Mas você não mesmo, consegue se ficar você sozinho, né? mesmo ficar parado, você se cobra. Sim. Você já teve essa sensação de assim, hoje é feriado, hoje eu vou pegar pra deitar hoje na cama e vou dar uma descansada, vou assistir uma Netflix. Você deita, você liga a TV, cara, tua consciência pesa. Pesa. Porque você fica com aquela sensação de, puxa vida, eu podia estar fazendo alguma coisa mais produtiva agora. É assim do impostor, né? A gente entra nesse ciclo, a gente entra nessa pilha de estar sempre produzindo, a gente não tem mais o ócio criativo. Não tem. Você não consegue mais parar sem fazer nada. Né? E correndo, eu pedalo, né? Eu tô falando aqui da corrida, mas eu pedalo assim, né? Mais ou menos. A Elise, minha colega de ciclismo, tá ali na nossa plateia, mas assim, faz hora que não pedalo. Mas, cara, pedalar era sensacional, porque você pega 3 horas pedalando e a sua preocupação é olha pro camarada da frente e não bate na roda dele, senão você vai cair. Essa é a preocupação. Né? Termina, todo mundo feliz, contente. Então você consegue desligar daquele mundo durante 2, 3 horas numa situação perfeita, né? Só que aí... E o detalhe agora que você falou... e a consciência não pesa, né? Quando você está correndo. Não. É o contrário. Tem uma sensação de missão cumprida, né? Mas, fiz. Ok. Aquela satisfação pessoal. É, bem isso. Agora, uma coisa que você falou do digital, que também é uma preocupação interessante, é que o digital, assim... Eu estabeleci alguns freios, porque o digital mal utilizado ele é contraproducente. Se você deixar todas as... Vamos dizer, um digital multiportas. Imagina um digital multiportas, que é a nossa vida hoje, né? Sim. Você deixar aberto WhatsApp, Instagram, sei lá, TikTok, e as notificações estão abertas, você não faz nada. Exatamente. Sem contar com o algoritmo que te prende e te joga daqui 2 horas de volta à vida. Cara, você quer ver 2 coisinhas que eu fiz no meu dia a dia que melhoraram isso comigo? Por exemplo, eu sempre tive smartwatch. Teve uma época que eu peguei e falei assim, cara, vou vender porque eu não aguento mais. Vendi o smartwatch. Desligou a notificação. Exatamente. Aí eu falei assim, não, mas poxa, eu gosto de usar o smartwatch pra fazer caminhada, pra ver questão de treino, Sim. quanto Não, que legal. fez de quilômetros, etc. Comprei de novo. Só que o que eu fiz? Desliguei todas as notificações. Não, meu também. Meu não tem nada. Tem Cara, nada. Eu desliguei do meu celular. Se eu quiser ver agora se tem mensagem do WhatsApp, eu vou ter que entrar no WhatsApp. Porque Olha é aí. é maravilhoso. isso. Outra coisa. Desligar a eu notificação estou lendo. é um caminho sem volta. Eu estou lendo ou peticionando, eu não tenho um WhatsApp na tela do lado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque daí isso gera muita ansiedade nas pessoas. Sim. Eu sou um... Ávalo, você chegou no ponto da minha vida. Hoje eu acordei 7 horas da manhã, eu abri, tinha 3 mensagens lá de cliente, de não sei o quê. Já começou a me dar batedeira, bicho. Já começou a me dar um...
Falei, rapaz, eu acabei de acordar, cara. Você queria dizer assim, sextou e não pôde, né? Não teve jeito. Cara, Não. desligar a notificação é um caminho sem volta, cara. Mas aí, agora uma É pergunta. qualidade de vida. É outra Mas coisa. eu Outra, pergunto, outra pessoal, coisa, outra coisa que eu fiz também, cara, e que eu recomendo todo mundo fazer. Pega um dia da semana pra detox, cara. Meu dia é o domingo. Domingo eu não mexo com o telefone pra nada, velho. Olha aí. Domingo é quando eu pego pra ler, pra ver um filme, ou eu vou no pesqueiro com a família. Domingo eu não faço nada, cara. Ah, mandei mensagem pra você. Na segunda-feira eu vou responder. Você Mas tem que ter um dia pra se Mas desconectar, quando cara. você tá ali, né, que você colocou, as mensagens elas são ocultas ali, né? E quando o cliente manda um WhatsApp, ele não fica bravo quando você demora para responder? Mas aí o problema é dele de ficar bravo, não é meu. Anota aí. Veja bem, os meus clientes sabem, e meus amigos, minha família, se precisar falar com retorno rápido, me ligue. Perfeito. Porque aqui vibra, beleza, o celular tá aqui e tal. Agora, mandou uma mensagem, eu não vi. As pessoas não têm que entender que o tempo delas e o seu são tempos dentro de uma... Cada ser humano é um universo. Sim. E cada ser humano tem a sua vida, né? Com a sua rotina. Eu também não exijo isso de ninguém, não. Se eu mandei uma mensagem, eu tô com pressa, passou um tempinho, eu ligo. Sim. Entendeu? Agora, o cliente não tem direito... O cliente, nem uma pessoa tem direito de ficar brava com você, porque ela te mandou uma mensagem às 10 e você respondeu às 4 quando você viu a mensagem. Aham. Porque se ela tá lá às 10 sentada em algum lugar e te mandou uma mensagem e você não respondeu, se ela precisa falar com você, ela que busque falar com você. Se é urgente, vai te ligar. É. Perfeito. Não, porque para mim é o seguinte, se eu não respondo em 10 minutos, aí começa. Doutor, o senhor não me respondeu por quê? O que tá acontecendo? E não sei o quê. Aí, como a notificação vem chegando, eu fico mais ansioso ainda. Agora, diferente, né, gente? Profissionalmente, como advogado, você tem uma questão urgente. Ah, No sim. seu caso, no penal. Você sentou com o HC, tá esperando o resultado, a família tá lá esperando. Não, aí é outra Você coisa. vai... Aí é o seguinte... Aí outra coisa, se você tem algo para você vai ter o compromisso de estar atento e também de ligar de volta Perfeito. e tal. Você vai imprimir o senso de urgência, não é o contrário, né? Exatamente. Exatamente. Não, mas isso eu falo muito. E o criminal tem muito disso, como você falou. Né? A pessoa está custodiada e temos que entrar com o HC. Enquanto você não entra com o HC, a família fica angustiada e o custodiado também. Depois que você entra, tem os prazos, demora, mas só que assim... No criminal, é como você falou, você liga todo dia para o cliente, no caso, para a família, e vai ali na delegacia, se ele está custodiado ou no presídio, com uma certa regularidade para trazer essa informação para ele. Né? Agora, o problema é que, geralmente, o cliente que não é urgente, que toma essa postura de ficar mandando mensagem a todo momento, e aí, como é que está meu processo? Mas eu acho que a primeira conversa já é assim, olha, esse processo vai ser assim, vai demorar, vão tomar medida X. É a orientação geral, né? Numa reunião. Às vezes, reunião presencial é muito importante quando possível. Quando possível. Mas isso vale também, Rodrigo, para cobrar honorários, sabe? Você estabelece, ó, desse tipo de causa eu cobro tanto. Perfeito. Você, Rodrigo, sabe por quê? Os livros que você leu, os livros que você escreveu, as aulas que você deu. O advogado não tem que caber no bolso do cliente. Você sabe o seu preço e o cliente paga o seu preço ou vai para outro advogado. Isso não quer dizer que você... mas você pode falar, poxa, mas você, Rodrigo, você é Ávalo, você é Rafa, estão em outro estágio. A questão não é essa. Quem estabelece quanto vale o seu trabalho é você. E quando o cliente diz, não, eu encontro outro advogado por muito menos, ele está fazendo com que você aceite caber no bolso dele. Isso está errado. Você, como advogado, não deve caber no bolso do cliente. O cliente tem que pagar o que você vale. E o que você vale, só você sabe. Perfeito. Isso é verdade. Eu até brinco com isso às vezes, que procuram às vezes algumas empresas, né? Eu quero ver um orçamento para a gente poder fazer aqui um plano de adequação de LGPD, compliance, etc e tal. A gente vai, faz o orçamento e apresenta a proposta por escrito. Mas está caro, tem outro lugar que faz mais barato. Eu falei, cara, minha resposta padrão é, não tem problema. Vai lá, faz com ele. E quando der o problema, você me procura que eu resolvo. Pronto. Tá resolvido. É tão simples. Porque, cara, não tem milagre, não tem segredo. As pessoas têm que entender... O Ávalo falou agora uma coisa que é perfeita. É de novo a analogia do parafuso. Nossa, mas é uma coisa tão fácil, é uma coisa tão simples. Não, peraí. É fácil e simples para mim. Exatamente. Eu consigo resolver isso de forma fácil e simples. Você quer tentar com outra pessoa? Sem problema, vai fundo. Se conseguir, tô na torcida, Deus te abençoe e vai lá. É desse jeito. E Ávalo,
onde o pessoal te encontra nas redes sociais. Fala um pouco desse seu novo projeto aí, dos recursos. Pô, muito obrigado, viu, por tocar. Eu acabo esquecendo, né? Tem que ter jabá, né? O jabá, Tem que ter jabá. o jabá fraterno. Tá certo. Eles vão entender que o jabá é coisa, né? Você não viu o jabá do Chay aqui? Você falando direito tributário, eu, Chay, eu vou meter um direito digital no meio. Começou a falar direito digital no meio. O Chay é desse jeito. Então você puxa uma matéria penal, não, Filho, peraí. eu sei. E você acabou de falar do penal do cliente. Mas, cara, vocês... Mas essa mensagem subliminar. Exatamente. Tipo Vocês assim, falam, mas tudo converge pro digital, cara. Vocês não querem reconhecer o óbvio. Tanto, Ávalo, que você vai assistir o episódio quando ficar pronto, ele tem lá um frame que passa digital, aí fica piscando assim na tela. Então, eu vou dizer pra você uma coisa, já. Não importa se você sabe digital e penal, sabe penal, enfim. Se eu sei tributário ou constitucional, o direito material pode ser um diamante, mas sem uma locomotiva que saiba onde vai chegar, não adianta nada. Então, o que comanda é o processo. Você anotou? Essas frases tem que fazer, Chay. É. Essas frases tem que fazer. É a locomotiva que move todas as áreas, né? Posta tem que postar no Twitter isso aí. Vai ser o título do episódio. Pronto, vamos pôr lá a frase do episódio. Não, mas ó, agora, sério mesmo. Sim. O que acontece, gente? Mais de 92% dos processos no Brasil, segundo o relatório do CNJ, só se resolve em segundo grau. Ninguém no Brasil, até pela cultura, se conforma com uma sentença de primeiro grau. Perfeito. Então você faz um trabalho fantástico em qualquer área, com o seu direito material, com o meu direito material. Uma petição inicial bem posta, uma instrução bem feita, alegações finais perfeitas e uma sentença favorável. Você ganhou? Não ainda. Porque a parte contrária vai recorrer. E mais, aí a sua missão qual é no segundo grau? Se manter vitorioso. Outra situação, você fez todo esse trabalho, uma sentença de improcedência. Qual que é o seu papel enquanto advogado? Virar esse resultado no tribunal. Perfeito. Veja que a importância do tema recursos. E é o tema que eu decidi tratar, esse recorte que eu fiz nas redes sociais, considerando todo esse contexto, que eu acho que é um ponto muito importante para o advogado, seja de qualquer área que ele for. Então, eu preparei uma plataforma. Preparei minha rede para tratar disso. Estou agora com um evento na próxima semana, segunda, dia 24, 25 e 26, tratando de recurso. O nome chama Vencendo nos Tribunais, Imersão Prática nos Recursos. E a ideia, a pós é importante, a graduação é importante, o mestrado é importante, o doutorado é importante, mas a prática estratégica no processo não está nos cursos convencionais, está no treinamento. E isso decorre de 20 anos de trabalho, Sim. de advocacia e tudo mais. E é engraçado que, mais uma vez, é a questão da plasticidade, né? E de ser pronto para enfrentar as coisas na vida. Para os meus colegas advogados, meus amigos, eu falo assim, a gente tem que ter na cabeça um advogado, a regra das 24 horas. Um advogado tem que ter 24 horas para chorar ou para comemorar. Então, se você venceu com uma sentença favorável, comemore 24 horas, porque nas próximas 24, a parte contrária está pensando como virar o jogo. E se você perdeu, chore 24 horas. Depois levante. Então tem que ter brio para enfrentar isso, né? Mas só enfrenta como? Com conhecimento e com processo, né? Com recurso. Perfeito. Então acho que o processo tem muito a ver com o jogo de xadrez. Que é aquela coisa de você mexer uma peça sabendo onde você quer chegar no fim do jogo. E quem está jogando com conhecimento sabe onde vai chegar. Ou pelo menos, se não tiver um interlocutor muito... um direito muito ruim e um interlocutor muito mais preparado que você, tem grande chance de chegar. Mas é um caminho que é pensado com estratégia. Sim. Redes sociais, para que o pessoal queira te seguir. Beleza. Minha rede social é @AlexandreAvalo. Qualquer rede social. Todas as redes, Instagram, TikTok. O TikTok é @AlexandreAvaloADV. E os outros, @AlexandreAvalo. O X, Facebook, Instagram, Orkut, brincadeira. Já tá no Threads? No Threads eu não tô ainda. Aí, ó, tá vendo? Eu Já... quero saber o seguinte, lá no TikTok você faz dancinha, não? Ainda não. Dancinha do recurso? Ainda não. Vai bombar? Será? Eu acho.
Vou pensar nisso. Rapaz, eu queria falar o que eu penso aqui, mas eu não posso falar. Olha só. Vamos cancelar o podcast nesse episódio. Doutor Rafael, você me incentivou a sair da zona de conforto e conhecer o mundo digital. Tá vendo? Doutor Rodrigo te convida a conhecer o mundo da dancinha. Pronto. Porque ninguém quer ver isso, cara. Esse aqui é o ponto. Esses dias eu tava com um amigo meu conversando. Depende da vestimenta, Não, então, da luz. Ele até produz conteúdo também. Ele fala assim, aí, ó, Rafael, tem essa produtora de conteúdo aqui, ó. Ela dá dica de direito, mas ó, aqui, ó, ela usa uns shortinhos. Eu falei assim, cara, se eu usar um shortinho desse aí, eu vou perder seguidor. Ninguém vai querer ver isso. Chaia. Deixa eu ficar só da cintura pra cima, que ninguém vê nada, que eu tô bem. Não sei se você viu que tem um meme, inclusive, do TikTok, que... Acho que é um aplicativo lá, que é picante, sei lá, que ele coloca o rosto da pessoa num corpo e fica fazendo uma dancinha. Vou fazer isso com você, vou postar lá. A gente vai sentir a febre do pessoal. Não, tô bem. Um deepfake. Deepfake, fazer um deepfake Rapaz, isso dá um episódio inteiro só pra gente falar disso. Eu achei que a gente ia até falar sobre essas questões tecnológicas no eleitoral, mas a gente fala outro dia sobre isso, que é um assunto... Não, para eleitoral nós vamos fazer um episódio especial. Vamos chamar você e o professor Érico Fati aqui, ó. A gente bater esse papo só aí. para derriçar essa parte da eleitoral. Mas a gente tem que... Mas aí nós temos que deixar mais perto da eleição. Pra dar pra bombar. Muito bom. Aí fica bom. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui nesse nosso podcast. E já está convidado mais próximo do período eleitoral, que nós vamos fazer esse debate das inteligências artificiais, deepfakes. Tem todas as regras, né, das eleições do TSE. A gente tem que discutir elas, pô. Perfeito. Vamos fazer isso. E são interessantíssimas, né? Tanto que as Big Techs, inclusive, estão, algumas delas, já vedando qualquer forma de propaganda política por conta do trabalho, do preenchimento dos requisitos das regras eleitorais do Brasil. Então, é um tema muito interessante. E eles só resolveram cancelar, né? É muito trabalho. É o caminho mais rápido. Eles vão deixar de ganhar dinheiro. Exatamente. Prefiro não ganhar dinheiro do que cumprir as regras. Olha só que interessante. Perfeito. Fenômeno global, né? Perfeito. É desse jeito. Eu que agradeço, doutor Rodrigo, doutor Rafa, meus amigos. Né? Você falou senhor, eu fiquei chateado com o senhor, porque... Você é mais velho, pô. Não sou mais velho, eu brinquei com você. A idade do Rodrigo é... Pera aí. Mas, gente, muito obrigado. É um prazer estar com vocês de coração. A gente, às vezes, está em alguns lugares que a gente é convidado em todo tipo de evento que a gente participa como professor. Às vezes, a gente agradece de uma forma protocolar. Aqui eu agradeço de coração. Sabe que eu estou com amigos aqui, olhando no olho de vocês e dizendo, ó, muito obrigado. É uma honra mesmo, um prazer estar com vocês aqui. Não, a gente que agradece, que é isso. Bom demais. Isso aí. E até o próximo com o professor Alexandre Ávalo e com o Érico Fati. Érico Fati, vai ter mais um episódio com os dois ainda, só que não é para agora. Direito eleitoral. Vamos falar de eleitoral um pouquinho mais para frente, depois das férias aí, quem sabe, né? Pronto. Aí fica mais Mas vamos fácil. sim, já tá aberto o convite aí. Pronto. Pessoal, muito obrigado pela Até audiência. mais. Um abraço.